Olá, boa tarde! Boa tarde para quem tá no Brasil, bom dia para quem tá aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Se estiverem me ouvindo, por favor, coloca aí nos comentários para saber que o áudio está ok. E hoje nós vamos fazer uma live especial sobre a ansiedade da separação. Vou falar para vocês 5 passos para lidar da melhor maneira possível com essa fase do desenvolvimento, que faz parte, né, gente? Quem não passou ainda vai passar, né? E quem está passando, sinta-se abraçado, abraçada, que é uma fase complicada aí, né, do desenvolvimento do bebê, mas é uma fase normal e esperada de todos os bebês, né? Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas todos vão passar por essa mudança que é cognitiva. Tá bom? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Coloca nos comentários para saber se tá tudo certo. Que daqui a pouquinho a gente já vai começar com os conteúdos sobre a ansiedade da separação, né? E vou falar também alguns pontos, né, que muitos pais confundem. Acham que é a ansiedade da separação, mas ainda não é, né? Ou acham que o bebê tá com terror noturno e muitas vezes não é, né? Acham que o bebê está com pesadelo, às vezes pode não ser, pode ser tudo relacionado à ansiedade da separação. Tá bom? Estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Yasmin tá ouvindo. Tem alguém aí passando pela ansiedade da separação, gente? Coloca aí nos comentários pra mim a idade do bebê de vocês, se vocês estão passando por essa fase. E aí, o que eu vou fazer hoje, né? Eu fiz um script aqui pra não esquecer de nada. Então, vou falar, né, o que é a ansiedade da separação. Olha lá, aqui tá dando indícios. Já tem uns 15 dias, fez 8 meses ontem. Então, eu vou falar, né, o que é a ansiedade da separação. Vou contar a minha experiência pessoal com a ansiedade da separação, né? Vou falar também as idades que costuma acontecer. 10 meses, 8 meses e 5 dias. Acho que sim, 1 ano e 2 meses. Oh, meu Deus, 22 meses, 9 meses. Então, precisando dessa live, hein? Ainda não, mas já estou me preparando. 5 meses, 10 meses, 8 meses e 15 dias, 18 meses, ai. Hoje eu tava lendo um artigo daqui dos Estados Unidos, né? E as mães sempre perguntam pra mim, qual que é a idade? Quando que é a idade que tem? Quando que acaba a ansiedade da separação, né? A gente fica com essa ansiedade, né? Quando que acaba? Aí no artigo tava escrito assim, ó. Ansiedade da separação começa com 6 meses, acaba com 3 anos. Ó, ai meu Deus, taquicardia, né? Mas é importante a gente entender quais são os picos, né, da ansiedade da separação. Então vamos começar, gente? Vamos lá, acho que vocês já me conhecem, né? Nanda Benatti, especialista em sono infantil, resido aqui na Califórnia, Estados Unidos, e venho há alguns anos aí ajudando famílias ao redor do mundo a dormirem cada vez melhor. Sou mãe da Liz, que também passou por todos os picos da ansiedade da separação possíveis, né? Como sempre foi uma criança muito intensa, uma bebezinha muito intensa, então foi bem intensa essa fase para ela também, né? Uma criança com temperamento intenso, com alto nível de energia, então ela dava tudo de si para estar com a mamãe assim, ó. A Liz era assim, ó, gente. Quem não conhece, essa aqui é a Joy, tá? Minha assistente. A Liz era assim, ó. Aqui assim, ó. Era assim, 24 horas. Eu podia abrir o braço, ela ficava pendurada, assim, ó. Eu ia colocar no berço, aqui, ó. Não saía. Essa foi a fase que eu tive realmente problema na coluna, inclusive, né? Mas vamos lá, gente. O que é a ansiedade da separação? A ansiedade da separação é uma fase normal e saudável do desenvolvimento das crianças. Ela costuma acontecer ali dando os primeiros sinais por volta dos 6 meses, né? E pode ter picos ao longo aí da primeira infância. Então, até mais ou menos uns 3 aninhos, vocês vão perceber alguns sintomas, né? E sinais dessa ansiedade da separação. Mas o que é a ansiedade da separação, gente? É uma mudança cognitiva, onde esse bebê começa a aprender sobre permanência do objeto. O que seria isso? Ele agora desenvolveu ali no cérebro dele a capacidade de entender que coisas que ele não está vendo, mesmo não vendo, continuam existindo. Então, antes dessa fase, esse bebê
via alguma coisa, essa coisa saía do campo de visão dele e ele ficava tranquilo. A partir desse momento, ele começa a perceber que mesmo quando ele não está vendo, essa coisa continua existindo em algum lugar, né? Até já fiz vídeo falando sobre isso, mas deixa eu pegar aqui um objeto. Antes dessa fase, você mostra, olha filho, a borracha. Aí ele vê a borracha, quando você faz assim, ele esquece da borracha. Não tá vendo, então é como se não existisse. A partir dessa mudança neurológica, né, cognitiva, esse bebê, olha a borracha, filho. Quando você faz assim, ele fica, opa, cadê a borracha? Ele sabe que ela está ali. Então, essa mudança gera também uma ansiedade em relação aos cuidadores, que são a base de apego primário dessa criança, né? Que são aquelas pessoas que cuidam daquela criança, aquelas pessoas que essa criança tem um apego no sentido de saber que essas pessoas vão suprir as necessidades dela, né? O bebê, gente, quando ele nasce, ele já vem programado ali como se fosse um chip, que ele precisa se apegar a uma pessoa, porque se ele não fizer isso, ele morre, né? Então o bebê, ele já nasce entendendo que ele depende de alguém para sobreviver. Ele nasce sabendo que ele depende de alguém que cuide dele, que troque a fralda, que alimente, né? Que dê colo. Por quê? Porque o bebê humano, né? O mamífero humano é o único que não nasce andando, né? Ele é 100% dependente, né? Então por isso que ele precisa ficar no colo, né? É o normal, é o esperado dos bebês que eles queiram ficar no colo, que eles queiram passar o tempo inteiro no colo da mamãe, que eles queiram, né, quando nasce, quer mamar o dia inteiro. Esse é o normal, tá bom? Ele não nasce igual o bebê girafinha já andando, né? Ele fica assim, então ele é completamente dependente. E aí, gente, o que acontece nessa fase da ansiedade da separação? Como esse bebê tem essa dependência que é natural, ele já é naturalmente apegado, ele começa a entender que, meu Deus, quando minha mãe sai do meu campo de visão, para onde ela foi? Eu não consigo vê-la. E isso gera uma ansiedade, né? Gera uma angústia. Por quê, gente? Presta bem atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante, né? As crianças, os bebês, eles não têm noção de tempo, né? O conceito de tempo demora muito para ser desenvolvido, demora muito para a criança entender o que é meia hora, o que é, por exemplo, quando você fala daqui a pouco, o que é daqui a pouco para a criança? Ela não entende, ela não sabe esse conceito. Ela não sabe o que é final de semana, ela não entende que de terça-feira você não tá em casa, mas de quarta você tá, ela não, né? O que é terça, o que é quarta? Ela não consegue entender esse conceito. Então, olha só, se a gente for olhar pela perspectiva da criança, isso gera uma ansiedade muito grande, né? Porque nós adultos, por exemplo, a gente sabe, né? O que é daqui a pouco? Daqui a 20 minutos. 20 minutos, ok. Eu sei o que é 20 minutos. Agora, imagina você assim, ó, que você tá no trabalho, né? Você tá trabalhando e você não tem hora pra sair. Não tem hora pra sair. Você não sabe que hora você vai embora. Aquilo gera, né? Meu Deus, uma ansiedade, uma angústia. Imagina o bebê que não entende esse conceito. Então, na cabeça dele, é como se você saiu e você não vai voltar mais. Ele não sabe que você só vai beber água. Ele não sabe que você só vai no banheiro e já volta, né? Então, como ele não entende... Ó, a Liz tem 5 anos, gente. Ela não entendeu ainda esse conceito de tempo. Quando eu falo pra ela, daqui a pouco, ela fica toda hora. Que horas? Quando? Agora? Agora já pode? Quem tem criança mais velha já sabe como é que é, né? A criança, ela não tem paciência, porque ela não consegue entender esse conceito de tempo, é difícil pra ela, né? Por exemplo, a gente vai no final de semana. Quantos dias falta pro final de semana? 3 dias. 3 dias. Já é amanhã? Já é depois, entende? Então, demora pra criança entender esse conceito. Então, isso gera ainda mais ansiedade, certo? E aí, o que acontece no cérebro da criança? Quando ela tá dormindo, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora do sono, né? Muitas vezes esse bebê já estava dormindo até bem, né? Nem ficava acordando mais tanto. E esse bebê começa agora a acordar chorando, mas o choro, ele é diferente, né? Quem tá passando aí pela ansiedade da separação pode colocar aqui nos comentários, porque geralmente o choro muda. Não é mais um chorinho de que, acordei, a chupeta caiu, não. É um choro agora desesperado. É como se a criança tivesse tomado um beliscão, ou deve ter algum bicho no berço, porque que choro é esse?
né? Ai, será que meu bebê tá com terror noturno? Né? Na verdade, gente, é como se ele recebesse uma mensagem ali enquanto ele tá dormindo, ó. Fulaninho, ó, sua mãe não tá aqui. Sua mãe não tá aqui. Onde será que ela tá? Ela não tá. E agora? Acorda aí, porque você precisa saber onde ela tá, entende? Então, é como a criança, ela não tem controle sobre isso. Então, ela acorda realmente desesperada. O choro é mais intenso, mais alto, mais chateado, né? Como se tivessem me abandonado ali. Um choro gritando, né? Então, é um choro diferente. Na grande maioria das vezes não é pesadelo, na grande maioria das vezes não é terror noturno, tá bom? É apenas um sintoma da ansiedade da separação, tá bom? E aí, né, sempre tem essa pergunta, ai, mas eu fico 24 horas com meu bebê, ele vai ter ansiedade da separação? Ah, mas eu faço cama compartilhada, ele vai ter ansiedade da separação? Gente, ansiedade da separação é uma mudança cognitiva, não tem nada a ver com você fazer cama compartilhada, você passar 24 horas com o bebê, tá bom? Pode ajudar a não ficar tão intenso, mas a criança vai passar pela ansiedade da separação anyway, ok? É uma mudança cognitiva, faz parte do desenvolvimento neurológico, certo? Depois eu vou falar pra vocês quais são coisas que acontecem na vida da criança que podem intensificar, né? Deixar a criança ainda mais ansiosa, certo? Até aqui deu pra entender, gente, o que é a ansiedade da separação? Essa mudança cognitiva que pode gerar mais angústia, né? Mais choro, a criança pode acordar desesperada, porque muitas vezes nem sabe onde tá, né? Aquele bebê que dorme ali, que a gente faz, né? Uma coisa que eu falo pra vocês não fazerem, gente, não faça, tá bom? Que é dar a última mamada no escuro, tudo escuro, a criança mama, eu nem respiro, que é pra ela nem, ó, mamou tudo escuro, eu vou lá, coloco no berço, né? Então, quer dizer, a criança dormiu ali no colo, ela não viu, de repente ela acorda lá no berço, tudo escuro, não sabe onde tá, cadê a mamãe? Minha última memória é quando eu tava no colo da mamãe, agora eu acordei aqui no berço e eu tô abandonado, né? Desculpa, gente. Então, esse é um dos motivos também que eu falo pra vocês não oferecerem a última mamada do dia no escuro. Deixa uma luzinha, comunica ao seu bebê, avisa ele o que vai acontecer. Não tenham medo, a criança precisa se sentir segura. Quando eu quero que a criança goste do bercinho, da cama, whatever, onde ela foi dormir, né? Eu preciso que ela saiba que ela dorme ali. Preciso que ela goste que ela durma ali. Entende? Que ela goste de dormir ali, né? Tá bom? Então, muito cuidado, porque às vezes um comportamento bobo que a gente acha que é inofensivo, para a criança faz completa diferença. Ok? Então, sempre uma luzinha bem fraquinha, deixa ela ver o que tá acontecendo, como que ela dormiu, avise, ó, depois que o fulaninho dormir, mamãe vai colocar no berço, ó, todo mundo bem feliz com o berço, né? Mamãe vai colocar na cama, olha que legal que é a cama, entende? Sempre relacionar o sono com algo positivo, expressão facial, né? Feliz, ok? Essa é uma dica extra, né? Que nem era pra falar sobre isso. Mas vamos lá. E aí, gente, quando costumam acontecer os picos, né? Como eu falei pra vocês, os primeiros sinais começam por volta dos 6, 7 meses, tá? Alguns bebês podem começar um pouquinho antes, é mais difícil, né? A maioria vai começar a partir dos 6, 7 meses. Nós temos um primeiro pico por volta de 9, 10 meses. Vocês vão perceber que intensifica ainda mais esses sinais, esses sintomas, né? Mais choro, não pode sair do campo de visão do bebê, senão ele abre o berreiro. À noite, às vezes acorda, não aceita mais o papai, acabou o papai. Só a mamãe, só quero a mamãe, só paro se a mamãe aparecer, só paro se a mamãe me pegar, né? E aí depois desse primeiro pico, né, entre 9 e 10 meses, a gente tem mais um outro pico ali. Normalmente, quando a criança está aprimorando o andar. Tá bom? A gente fala entre 14 e 18 meses, mas tem crianças que vão ter esse segundo pico com 1 aninho, né? Com 13 meses, tá bom? Mas normalmente aí entre 14 e 18 meses a gente vai ter mais um pico. Tem crianças que ficam todos esses meses, tem crianças que vão intensificar, sei lá, com 15 meses, outras vão intensificar com 18 meses. É uma coisa muito individual, né? Porque bebês são de humanas e não de exatas, então não tem um número exato que vai acontecer, vai variar de criança para criança, mas normalmente é quando a criança aprimora o andar.
Por quê, gente? Porque até então, né, o bebê não conseguia se movimentar tanto assim, né? Ele até consegue às vezes engatinhar, né? Ele vai andando ali de ladinho, mas quando ele começa a andar de verdade, que ele percebe que ele pode explorar, na cabeça dele é como se assim, ó, por exemplo, meu Deus, agora que legal, eu consigo andar, eu consigo correr até tal lugar, eu consigo ir até tal lugar e subir tal coisa. Mas se eu fizer isso, eu vou me distanciar cada vez mais da mamãe. Ai, eu não sei se eu quero, né? Então, é aquela criança que fica o dia inteiro puxando a barra da saia da mamãe. Quem está passando por essa fase aí agora? Uma criança que tá andando, mas que sente essa ansiedade da separação. É o dia inteiro fazendo assim, ó. É o dia inteiro ela tá assim, o dia inteiro ela tá segurando na perna, o dia inteiro ela tá puxando na saia, né? É o dia inteiro querendo esse contato mais genuíno. Tem alguém passando com essa idade por aí? Né? Aí esse primeiro pico também é bem complicado, porque às vezes a criança já estava dormindo bem, dormia a noite inteira, né? Às vezes tinha autonomia, agora não quer, não posso sair do quarto, né? Acordo, eu tenho que deitar com ela, eu tenho que dar a mão, senão ela não volta a dormir, né? E durante o dia, é o dia todo pedindo colo, ou pedindo pra ficar junto, puxa a mãozinha, coisa mais fofa, né? Mas é bem desgastante realmente, principalmente para quem não tem ajuda, quem passa o dia inteiro com a criança, porque a demanda, ela triplica. Não é que ela dobra, não é que fica mais, triplica. Só quem viveu e quem está vivendo para entender realmente essa fase. Depois nós temos mais um outro pico, por volta de 2 anos, 2 anos e meio. E aí, gente, o que acontece? Já é uma criança maior, é uma criança que já fala, é uma criança que já tem uma noção de independência absurda, né? Então, mais um momento aí de mudanças também, que você pode sentir mais ansiedade da separação, aí o choro já é mais alto, aí a criança ela já argumenta, né? Ela já fala o que ela quer, entende? E para algumas crianças também vai ter ali por volta dos 3 anos, tá bom? Então esses geralmente são os picos aí, ok? E o que mais que eu tenho para falar sobre isso? Quais são os eventos que podem intensificar a ansiedade da separação? O primeiro deles é a volta ao trabalho da mamãe, né? Muitas vezes entra direitinho ali, bem na mesma época, né? Por volta dos 6 meses, então, o que acontece, gente? Esse bebê às vezes passava 24 horas com a mamãe, né? Agora ele passa 6 horas, agora ele passa 8 horas, né? E o bebê, gente, ele não entende que a mamãe vai trabalhar, que a mamãe precisa sair, que a mamãe não vai mais ficar mais com ele, que não vai ser mais a mamãe que vai cuidar dele. Ele não tem essa compreensão, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes esse bebê começa a acordar mais vezes à noite, porque ele sabe que à noite a mamãe tá lá. De dia ela não tá, mas à noite eu sei que ela tá. Então, muitas vezes o bebê acorda mais vezes à noite, nessa fase aí, quando a mamãe volta a trabalhar. E aí, gente, outra coisa que pode aumentar a ansiedade da separação, né? Quando a mãe volta pro trabalho, essa criança entra na creche, né? E o que acontece, né, na creche, normalmente? Creche e escolinha, normalmente não tem tantos cuidadores suficientes para dar mais atenção para aquela única criança, né? Então, às vezes é uma professora, 2 professoras para vários bebês, né? E o bebê, o que acontece com ele? Ele fica maravilhoso na escola, né? Maravilhoso, ele interage, ele fica de boa. Mas aí, quando a mamãe vai pegar, e aí ele abre o berreiro, né, gente? Porque os bebês, gente, olha só que coisa interessante. Quanto mais apegado o seu bebê for com você, mais ele vai liberar essas emoções quando ele estiver com você. Porque você é a pessoa que ele mais confia. Então, muitas vezes ele fica na creche maravilhoso, não dá trabalho nenhum. Nossa, você chega e fala, nossa, uma benção esse menino, ele é muito bonzinho. E aí, quando você chega pra pegar, muda o comportamento completamente, né? E é porque ele realmente é apegado a você. Ele sempre vai guardar as emoções mais difíceis para liberar com quem ele confia. Assim como nós adultos, né? Quando acontece alguma coisa com você, por exemplo, o que você faz? Você liga pra uma pessoa que você confia, ou você quer desabafar com seu marido. Você não vai desabafar com qualquer um. E os bebês é a mesma coisa, né? E eles têm essa cognição para entender que eles podem fazer e liberar as emoções que também são
ruins com a mamãe, geralmente, tá bom? Outra coisa que faz intensificar a ansiedade da separação é a chegada do irmãozinho, né? Então, muitos bebês aí de, sei lá, às vezes tem mãe com bebê de 1 ano e meio que fica gestante, bebê de 2 anos, a mãe fica gestante, né? E aí nasce o irmãozinho, e isso pode intensificar muito a ansiedade da separação, porque essa criança mais velha não entende que agora a atenção é dividida, que a mamãe não é mais só dele, né? Que tem mais uma criança ali. E muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes essa criança maior já está dormindo no quarto e o irmãozinho começa a dormir no quarto da mamãe e do papai e ele não entende. Por que eu tô no meu quarto, sozinho, e o meu irmão, que agora chegou agora, quem ele pensa que é? Ele vai ficar no quarto com a minha mãe? Não, essa criança começa a acordar, sai da cama, quer dormir no quarto junto, enfim. Então, intensifica aí essa ansiedade da separação. Outra coisa que intensifica a ansiedade da separação são viagens, tá? Mudanças, né, repentinas na rotina. Então, pode intensificar a ansiedade da separação quando tem muita viagem, muita mudança de rotina. Outra coisa que intensifica é mudança de casa, também pode intensificar a ansiedade da separação, né? Porque essa criança, ela perde ali a referência dela de coisas que ela já conhecia, como seguras para ela. Então, um lugar diferente, com cheiro diferente, a disposição da casa é diferente. Então, essa criança pode ficar um pouco mais ansiosa. E a outra coisa, né, que eu coloquei aqui, que pode intensificar muito a ansiedade da separação, é a separação mesmo, né, dos pais, divórcio, né, brigas conjugais, né, mas a separação, divórcio, pode intensificar muito a ansiedade da separação, tá? Principalmente quando a criança é mais velha, né? 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, porque na cabeça da criança é assim, ó, uma pessoa que estava aqui comigo todo dia sumiu. Eu não vejo mais ela todo dia. Será que a outra também vai? Então, a criança gruda, ela fica muito insegura, ela fica muito mais ansiosa, né? Então, é um comportamento normal e esperado, tá bom? Tá dando pra entender até aqui, gente? Coloca aí nos comentários pra mim se vocês estão entendendo. Que agora eu vou começar a falar 5 passos aí de como lidar com essas fases. Tá dando pra entender? Sim. E outra, né, gente? Quando a mãe volta ao trabalho, que o bebê começa a ter um pouco mais de despertar e tal, lembra que é uma fase passageira. Não vai durar pra sempre, tá? Mas é normal o bebê aumentar a demanda à noite quando você está, né? Ele sabe que você não tá durante o dia, então ele precisa suprir aquilo de alguma maneira. Ele não fica sem, né? A gente fala, né? Eu costumo falar que os bebês têm um tanque do afeto aqui no meio do peito e esse tanque precisa estar cheio para essa criança se sentir segura, para ela poder dormir bem. Só que nessas fases esse tanque fica maior, essa criança precisa de mais, né? Então é importante a gente intensificar. E eu não tô falando de quantidade, estou falando de qualidade. Então, quando você estiver com o seu bebê, que seja um tempo de qualidade, tá bom? Então, não é porque você voltou a trabalhar que agora nunca mais, né, você vai ter Vai, mas lembra disso, o seu bebê precisa, ele não fica sem, é uma necessidade, tá bom? E aí, o que fazer, né? Vamos para 5 passos para o que fazer. O primeiro passo, gente, é previsibilidade, tá? Previsibilidade é uma coisa muito importante até para nós adultos, né? Sabermos o que nós vamos fazer, o que está por vir. Então, obviamente, né, a rotina é muito importante. Não tem como, né, uma criança não ter rotina, gente, tá bom? A rotina é fundamental, ela precisa saber mais ou menos o que está por vir, o que vai acontecer, tá? Então, ter uma boa rotina é fundamental para amenizar a ansiedade da separação. Essa criança precisa ter uma noção do que está por vir. Como que eu faço isso, né? Então, você vai ter uma rotina com seu bebê, você vai criar uma rotina com seu bebê, né? Mas, na prática, o que você pode fazer é narrar os acontecimentos do dia. Então, você vai falar para o seu bebê o que está por vir, né? Então, acordou de manhã, né? Fez lá o ritual do bom dia,
fala bom dia pro seu bebê. O que a gente vai fazer? Ah, então agora, filha, a gente vai trocar a fralda. Vamos trocar a fralda da Joy? Ai, que gostoso, filha. Eu vou deitar você aqui no trocador e a gente vai trocar a fralda, tá bom? Vamos trocar a fralda da Joy? Avisa o que está por vir, tá? Esse pequeno, né, é uma coisa tão simples. Às vezes é tão simples, a gente não faz. Só que faz diferença pro bebê, tá? A comunicação verbal, gente, é muito importante. O seu tom de voz, a sua expressão facial, é muito importante para passar segurança para a criança, tá? Ela precisa disso. Isso é fundamental para o desenvolvimento emocional dela, tá? Não é frescura você conversar com o bebê, é fundamental, ok? Isso ajuda no desenvolvimento emocional. Não dá para você estar muda o dia inteiro com o seu bebê, tá bom? Se você não conversa com o seu bebê, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos conversar. Avisa. Ah, vamos trocar a fralda? Trocou a fralda. Ah, agora, sabe o que a gente vai fazer, filha? A gente vai lá na cozinha, mamãe vai colocar você na cadeirinha, a mamãe vai tomar café da manhã. Ah, Joy vai tomar café da manhã. Joy vai comer banana hoje, entende? Conversa, tá bom? Usa a criatividade, mas vai falando o que vai acontecer. Agora a gente vai na cozinha, a gente vai tomar o café da manhã. O que a gente vai fazer depois? Ah, vamos brincar. Mamãe vai colocar a Joy no tapetinho. Olha que legal o tapetinho, entende? Você vai comunicando o que vai acontecer, certo? O que vai acontecer. E muito importante, gente, vocês narrarem os acontecimentos do ritual noturno, principalmente, tá? Narrar cada etapa, certo? Cada etapa do ritual noturno eu vou falar para o meu bebê. Ah, filha, agora a gente vai tomar banho. É o papai que vai dar banho hoje. Olha que gostoso, o papai vai dar banho no neném. Fala o nome da criança, né? Vamos lá trocar a fralda? Então vamos tirar a roupinha pro papai dar banho? Agora o papai vai passar o sabonete. Olha que gostoso. E depois a mamãe vai colocar o pijama. E depois do pijama? Ah, a gente vai ler um livrinho. Olha que legal o livrinho que a gente vai ler, filho. Coloque a criança, né? Inclua a criança no momento do ritual noturno. Muito importante essa criança saber o que vai acontecer, certo? Ah, depois do livrinho. Ah, e depois do livrinho, a fulaninha vai mamar. E depois do mamar, vai dormir. Que gostoso! A neném vai dormir. O papai vai dormir. A mamãe. Todo mundo vai dormir. Né? Quando é criança mais velha, que a mãe quer desassociar o mamar, né? Eu falo sempre do tchau, tetê. O tetê vai dormir. Todo mundo dorme, né, gente? Todo mundo vai dormir. Entende? Então, previsibilidade é avisar para a criança o que vai acontecer, certo? Quando é uma criança mais velha, uma coisa que vocês podem fazer, criança mais velha, quando eu falo, é a partir de 1 ano e meio, tá? Vocês podem fazer um quadrinho de rotina, que é nada mais é do que você pegar uma folha sulfite, colocar ali 3 ou 4 imagens das etapas do ritual. E você vai mostrar pro seu filho. Ah, o que a gente vai fazer agora, filho? Ah, agora é o jantar. E depois do jantar tem o quê? Ah, é o banho. Ai, que gostoso, filho. E depois do banho? Aí não sei, né? Depende do ritual de cada criança. Tem uns que é o mamar, tem outros que é o livro, enfim. E por último, é o dormir. Mostra pra ele as imagens dele fazendo aquelas etapas. Aquilo é muito... Aquilo, gente, isso aí, ó, é uma coisa simples que a maioria das pessoas não faz e que dá muito resultado. Que a criança, ela quer fazer exatamente aquilo que tá ali no quadro, né? E é maravilhoso para essa questão da previsibilidade. Deu para entender esse primeiro passo, gente? Quando o bebê pequenininho, eu vou narrar o dia, vou sempre falar o que está por vir, ritual noturno, vou narrar cada etapa. Criança mais velha ajuda muito as imagens, né? Porque a criança, ela é muito visual, então não é só o que você fala, né? É o que ela vê, é o que você faz. Então quando você coloca as imagens dela mesmo fazendo aquilo ali, é muito divertido e a criança vai querer fazer aquilo, certo? Deu para entender essa primeira parte? A gente vai passar pro segundo passo, que são coisas práticas também, tá? E esse segundo passo aqui, muita gente comete esse erro, vou falar, e não é por mal, né, que as pessoas fazem isso, mas é uma coisa que só piora a ansiedade da separação, tá? O nosso é a hora da bagunça. Antes de dormir, para poder gastar o restinho de energia, eu dou uns 20 minutos na hora da bagunça. Ótimo, ele já sabe que é a hora da bagunça, então você já avisou ele que é a hora da bagunça, né? É isso aí.
dependendo da idade da criança, é legal colocar um alarme, né? Porque, gente, por exemplo, quando eu falo assim pro meu filho de 1 ano, daqui a 5 minutos a gente vai embora do parquinho. Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, daqui a 5 minutos eu vou embora do parquinho, tá bom. O que é 5 minutos? Não sei, né? A criança não sabe. Então vamos colocar um alarme. Olha, filho, quem tem aquele Apple Watch, né? Coloca ali. Quem não tem, pega o celular. Olha, filho, vamos colocar aqui, ó. 5 minutos, aperta você. Aí ele aperta. Então ele vai escutar o som quando der 5 minutos e aí, né? O alarme ajuda bastante a criança a entender esse conceito de tempo, né? Entre aspas. Vamos para o segundo passo, gente. O segundo passo é um erro que recomendo que você não faça, que é sair escondido. Não saia escondido. Muitos pais fazem isso quando tem que voltar a trabalhar ou quando tem que sair, porque a criança chora quando, né, a mamãe sai. Aí a mamãe, para evitar o drama, sai escondido. Pior coisa que você faz, porque isso só vai intensificar ainda mais a ansiedade da separação. Essa criança vai ficar ainda mais ansiosa, porque ela não confia. Ela não confia em você mais, entendeu? Porque uma hora você tá aqui, outra hora você desapareceu e eu não vi. Eu nem sabia que você ia sair, você sumiu. Então isso é a pior coisa que você pode fazer com uma criança, sair escondido, tá? Então muito importante você avisá-la que você vai sair, crie uma frase, uma pequena despedida, né, com seu bebê, ó, mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta, ó, bem feliz e tchau. Muito cuidado para não entrar no drama junto com a criança. Porque muitas vezes a gente fica chateada, né, que tem que sair, que tem que trabalhar, voltar ao trabalho, é horrível deixar o bebê. Só que se você entra no drama, aquela criança vai ficar ainda mais ansiosa. Porque é como se você estivesse dando razão para ela, né? De que ela realmente tem que ficar ansiosa. Porque a mamãe também tá. A mamãe também tá chorando. Então ela vai ver através da sua expressão facial, do seu comportamento, que ela tem que realmente temer a sua saída. Então, muito cuidado, tá bom? Quer chorar? Chora no carro depois. Né? Tô rindo, mas é triste, né? Quando a gente tem que voltar e deixar o bebê. Mas muito cuidado com isso, tá? Crie um ritual de despedida. Mamãe vai, mas a mamãe volta. Dependendo da idade do bebê, você consegue falar qual mais ou menos o momento do dia que você vai voltar, né? Se essa criança tiver o que eu falei, previsibilidade e rotina, né? E aí você pode falar, mamãe volta na hora do jantar. A mamãe volta na hora da frutinha. Né? Então você fala para ele relacionado com aquilo que acontece na rotina dele todos os dias, certo? Se é um bebê pequenininho, mamãe vai, mas a mamãe volta, dá um beijo, um abraço e bye bye. Não fica indo, voltando toda hora porque tá chorando. Pior coisa que você faz. Segunda coisa que pode ser ruim é quando, por exemplo, você passa o seu bebê do seu colo para o colo da pessoa que ele vai ficar. E muitas vezes esse bebê já sabe, né, que isso vai acontecer. Nas primeiras vezes, geralmente dá muito certo, o bebê fica de boa, não chora. Só que esse bebê ele vai percebendo, geralmente no 3º ou 4º dia, que quando você faz isso, você fica muito tempo longe. Você não volta. E aí ele começa a se ligar. Não. Quando minha mãe faz isso, ela não fica aqui comigo. Eu fico um tempão sem ver minha mãe, ela só volta à noite. Aí começa a, né, chorar mais. É a mesma coisa na creche, né? 1º, 2º, 3º dia dá tchau pra mamãe, beijo. E aí essa criança começa a perceber. Não. Quando eu dou tchau pra mamãe, que ela me deixa aqui, eu fico um dia inteiro sem ela. Aí começa o choro, começa a luta pra não ir na creche. Acontece muito isso. Com babá, mesma coisa, né? 1º dia, 2º, muito fofo, lindo, maravilhoso. 3º, 4º, que o cérebro da criança entendeu que não é mais da forma que era antes, ele quer voltar ao que era antes. Então é um processo natural de sobrevivência, né, do nosso cérebro. Então começa a choradeira. E é normal, tá bom? Não se desesperem, ok? Então, em vez de você passar o seu bebê do seu colo para o colo da pessoa que vai ficar com ele, coloca no chão com um brinquedinho, brincando. Você abaixa ali, se despede dele, dá o beijinho. E depois essa pessoa vem e fica com ele ali, ou pega ele ali no chão. Não passar do colo pro outro colo, porque isso, gente, é como se fosse assim, oh, meu Deus, não faz isso comigo pro bebê. É muito difícil isso, tá bom? Deu pra entender essa parte? Você não cometer esses erros, né, de sair escondido, jamais, né? Não entre no drama com o bebê, por mais difícil que seja, tente conter ali
E é importante você ter uma despedida breve com o bebê. E importante você também não, né, passar o bebê do colo pro outro colo e tal. Deu pra entender essa parte? Eu comecei a fazer isso, estava saindo escondido, não estou mais. Que ótimo, gente. Não sai escondido, gente. Por mais difícil que seja, a criança se sente traída, né? E ela não confia. E a pior coisa é quando a criança não confia, que ela fica mais ansiosa. Mais ansiosa. Você vai tomar um banho, ela não confia que você só vai tomar banho. Ela fica, né? Gera mais angústia, imagina. Tá? Deu pra entender essa parte? Sim? E aí, gente, vamos lá. Vamos para o terceiro passo, né? Como eu falei pra vocês, o bebê ele tem aquele tanque do afeto aqui no meio do peito, né? E ele precisa que esse tanque do afeto seja preenchido. E nessa fase o tanque fica maior. Então é importante a gente intensificar a conexão com essa criança durante o dia, né? E fazer brincadeiras mesmo com ela, onde ela se sinta amada, onde ela se sinta pertencente, onde ela sinta que ela importa, né? Que você está ali com ele de verdade, que não tem nenhuma distração, né? Não tem uma TV, não tem um celular toda hora me chamando, né? Eu estou ali com ela, olho no olho, contato físico, cantar, dançar, né? Brincar de esconder. Brincar de esconder é uma brincadeira terapêutica. Parece uma bobeira, inofensiva, mas ela ajuda muito nesse processo da criança entender que quando a mamãe desaparece, ela volta. E olha, ela tá bem feliz. Ele não viu, mas ela volta. Então, intensifique, tá? O brincar de esconder, gente, não é uma bobagem, né? É tão simples e muitas vezes a gente não faz, né? Mas façam, brinquem de esconder com seu bebê. Tá? Quando é pequenininho, você pode tampar o rosto, né? Você pode colocar um paninho. Você pode, quando a criança é um pouquinho maior, você pode esconder brinquedos, né? Esconde os brinquedos. Vamos procurar o brinquedo? Cadê o brinquedo? Quando a criança já anda, né? Coloca embaixo de um edredom os brinquedinhos. Vamos procurar o brinquedinho? Achou o brinquedinho, né? Sempre trazendo a alegria quando encontra. E mostrando que vai voltar, né? Quando a criança é grande, o papai pode se esconder atrás do sofá, né? O papai vai se esconder no outro quarto. Brincar de esconder mesmo, gente, vocês vão brincar de esconder até hoje. A Alice tem 5 anos, ela quer brincar de esconder, né? É uma coisa muito doida, assim, que ela acha que a gente não tá vendo, ela tá nítido ali, ó. Ela gosta de se esconder até hoje, gente. É uma brincadeira que ela é uma brincadeira de alta conexão, né? A criança fica muito conectada com a gente ali naquele momento. Isso é muito importante, tá? Brinquem com o filho de vocês, com o bebê de vocês. Cante para o bebê de vocês. Por mais que você não tenha uma voz maravilhosa da Whitney Houston, o bebê não liga. O bebê gosta da sua voz. O bebê gosta do seu tom de voz, né? E ele gosta de você estar se conectando com ele, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer nesse momento, né, de conexão, é estar os cuidadores principais ali juntos, se for possível, né? Então, a família toda. Se tem mais irmãos, inclua os irmãos também na brincadeira, né? Mas deixar a criança liderar a brincadeira. O que ela quer fazer? Você senta com ela ali e espera. Deixa ela liderar a brincadeira, né? Ah, eu quero ficar engatinhando. Deixa ele ficar engatinhando e vai atrás, né? Espera ele te mostrar o que ele quer fazer, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. E agora eu ia falar uma coisa que eu esqueci, gente. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. O que eu ia falar dessa parte? Ai, autoconexão, brincar, música, cantar, voz, conversar. Depois eu lembro, não vou lembrar agora. Tá? Mas é isso, preencher o tanque do afeto da criança. Então não é a quantidade de tempo. Você precisa ter alguns momentos durante o dia onde você vai se dedicar a isso, tá? Quando puder estar todo mundo, melhor ainda. Se for possível, fazer próximo ali no final do dia, depois do jantar, um momento de conexão ali com a criança para que ela vá para o sono noturno suprida daquela necessidade que ela tem de papai e mamãe, né? Ou 2 mamães, 2 papais, não importa qual a dinâmica da família, mas é importante que essa criança tenha conexão genuína com os cuidadores, ok? Ah, não sei o que não pode, não sei o que não pode, faz você.
Então, quando não pode todo mundo, faz um. O importante é suprir essa necessidade da criança. Porque a conexão, gente, é como comer, é como fazer soneca, é como higiene. A conexão faz parte da necessidade da criança, certo? Não é só trocar, alimentar, dar banho. Você precisa preencher essa parte da conexão. Isso faz completa diferença para o bebê, certo? Vamos para o passo 4. Deu para entender essa parte da conexão? Coloca aí se vocês estão entendendo. Quero saber, gente. Preciso do feedback de vocês. Sim ou não? Ups. Ai, gente, eu ia falar uma coisa e esqueci. Tava na ponta da língua. Oh, meu Deus. Sim, Daiane. Sim. A Liz, assim, ó, ela quer todo dia à noite, ela quer se esconder embaixo do meu edredom e falar pro meu marido ir procurar. E ela quer que eu me esconda também, né? Como se ele não soubesse, todo dia no mesmo lugar, e ela acha divertidíssimo aquilo. Maravilhoso. Enfim, e a gente faz a brincadeira com ela. Então vamos para o passo 4. O passo 4 é pratique pequenas separações. Então o que seria praticar pequenas separações? Por exemplo, né? Estou com meu bebê em casa, como que eu vou praticar uma pequena separação com ele? Eu vou colocar ele ali no tapetinho, né? E sei lá, vou tomar uma água, ou eu vou no banheiro. O que eu vou fazer? Vou baixar na altura do meu bebê e vou falar, mamãe vai tomar água e a mamãe já volta. Mamãe vai tomar água e a mamãe já volta. Vai tomar sua água. Quando o bebê engatinha, ele vai atrás, né? Quando o bebê é muito pequenininho, ele pode começar a ficar chateado, resmungar. Você vai continuar conversando com ele. Mamãe tá indo pegar água, mamãe já volta. Mamãe tá voltando. Vai lá, pega sua água, toma sua água, volta, abaixa na altura do bebê. Viu? A mamãe voltou. A mamãe falou que ia voltar. Entende? Então, você vai começar a praticar pequenas separações. Sei lá, vou no banheiro. Tô lá com meu marido, meu bebê tá aqui na sala, tal, e ele tá passando pela ansiedade da separação. Eu sei que quando eu levantar, ele vai começar a chorar, né? Então, o que eu vou fazer? Filho, mamãe vai no banheiro e a mamãe já volta. A mamãe vai no banheiro e a mamãe já volta. Levante, vá no banheiro, o bebê vai reclamar, vai resmungar. Vá no banheiro, volta, viu? A mamãe voltou, a mamãe falou que a mamãe ia voltar, ó, feliz da vida, tá? Então, pratique pequenas separações, gente, isso é importante, são segundos, né? Sei lá, demora quanto tempo pra ir na cozinha, pegar um copo d'água e voltar? Não dá nem um minuto. Então, você vai praticar e você vai comunicando com o bebê, né? Ó, mamãe tá voltando, mamãe já vai. Ele provavelmente vai ficar irritado, vai reclamar e faz parte, né? Ele tem direito de reclamar. Mas o que acontece, né, gente? Até falei com vocês esses dias sobre a frustração do bebê, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração do bebê. Isso é muito importante que a gente vá trabalhando essa questão. Porque, gente, a frustração, ela também é importante para a criança. Né? Como que ela vai desenvolver, como que ela vai desenvolver mecanismos para lidar com isso conforme ela cresce, se ela não for exposta nunca a isso? Né? Agora eu vou entrar aqui num outro tema que é muito importante. Gente, tem mãe que não vai no banheiro, porque senão o bebê vai reclamar, tá? Então, por favor, comecem a prestar atenção nisso, porque isso é prejudicial tanto para você quanto para o seu bebê. Então, comece a praticar pequenas separações, né? Quando o bebê é muito pequenininho, né? Sei lá, o bebê tem 1 mês, 2 meses. Pega ele, coloca numa cadeirinha ali do lado, né? Coloca no tapetinho no chão, mas faça, né? O mínimo por você, porque isso é importante. É importante o seu bebê entender, gente, que ele não tá mais dentro da sua barriga, né? Por mais que ele precise ainda ficar muito coladinho com você, no colo, grudado, ele não tá mais na sua barriga, né? E a mamãe também é um ser humano. Mamãe também precisa fazer xixi, né? Mamãe também precisa escovar o dente, comer. E eu vejo muitas mães que não fazem o mínimo. Não escova o dente, não come, né? E por quê? Porque senão o bebê vai reclamar. E, gente, importante vocês começarem a mudar isso pro seu bebê entender que quando você toma água, você não desaparece, você volta. Quando você vai no banheiro, você não desaparece, você volta.
né? Se a gente não proporcionar isso para o bebê, como que ele vai aprender a lidar com essas pequenas coisas do dia a dia, tá? Então, importante, né? E para o bebê que está passando por essa fase, pequenas separações. Um outro exemplo, né, de trabalhar essas pequenas separações é você coloca o bebê, você vai lá no quarto do bebê, sei lá, você vai arrumar alguma coisa, vai pegar alguma coisa no quarto do bebê, né? E aí você coloca ele no berço, dá algum brinquedinho para ele e, sei lá, vai lá na cozinha. Ó, mamãe vai na cozinha, mamãe já volta. Vai na cozinha, pega sua água, faz o que tem que fazer e volta. Então você vai praticando pequenas separações. Seu bebê vai entendendo que você vai, mas você volta. Deu para entender essa parte, pessoal? É importante a comunicação. Mamãe vai, mas a mamãe volta. E ó, expressão facial, ok? Entenderam essa parte? Passo 4, né? Praticar pequenas separações. Quando a criança é maior, ela provavelmente vai atrás de você. Né? Quando já anda, esquece. Tá bom? Vocês vão ficar alguns anos sem ir no banheiro sozinhas, né? Faz parte. A mão entrando ali embaixo da porta do banheiro, né? Acontece, né, gente? Às vezes tá com o papo... Ó, amor, fica aqui com ela que eu vou tomar banho. Tá bom. Não resolve, né? A criança tá lá na porta batendo. Isso vai acontecer, gente. Tem coisas que não temos como escapar, tá bom? Faz parte. O que vocês podem fazer é comunicar a criança e tentar ir trabalhando isso para ela, né, diminuir essa ansiedade ali. Mas vai ter vezes que a gente não vai conseguir escapar. A criança vai atrás, vai bater na porta, vai querer entrar junto, né? E outro dia eu vi um meme muito engraçado, gente, mas aquilo é uma coisa que acontece muito. Que é quando você vai no banheiro público com uma criança grande que já anda, e aí é a sua vez de ir no banheiro, você vai com a criança, né? Então, por exemplo, eu vou com a Alice, aí a Alice fez xixi, agora é minha vez de fazer xixi. Aí a criança vai lá e abre a porta, né? Enquanto eu tá fazendo xixi. Ai, meu Deus! Que coisa, né? Quem não passou por isso, vai passar. Vai passar. Então agora vamos para o passo 5. Muito importante, gente. O passo 5 a gente vê a situação pela perspectiva da criança, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, a gente mais vai ter empatia pelo bebê. Por quê, gente? Ele não faz de propósito, né? A criança não faz de propósito. E eu vejo pessoas falando, ele tá te manipulando, ele tá fazendo isso porque ele quer, né, prender você, ele tá fazendo... E não existe isso, né? O bebê não tá fazendo de propósito, ele não tem essa cognição toda para fazer de propósito. É uma necessidade genuína dele, por conta dessa mudança neurológica. Ele não tem controle, né? Ele só fica realmente angustiado. Então, quanto mais a gente vê pela perspectiva do bebê, quanto mais a gente tiver empatia por ele, melhor a gente age em relação ao bebê. Porque quando a gente entra nessa ansiedade da separação, muitas vezes a gente fica muito irritada, sem paciência, porque a criança chora mais, a criança demora mais para dormir, né? O que aconteceu comigo? Vou dar esse exemplo porque acontece com muita gente. Quando deu 7 meses, mais ou menos, a Alice começou a dar esses sinais da ansiedade da separação. E ela já tinha autonomia, ela ia pro berço, dormia sozinha, tranquilamente. E ela passou a não querer mais ir para o berço. Então, quando eu ia, né? Eu costumo brincar, né? Niki, eu levantava e fazia assim, ela já grudava no meu pescoço. E ficava pendurada, e não ia pro berço, né? E isso é muito comum, porque o bebê... O que é o dormir, gente? Dormir, quando a criança fecha o olho, é uma separação para ela. É uma separação, ela não entende o que vai acontecer quando ela fechar o olho, ela se sente mais vulnerável, né? Tá escuro, tá de noite, o que vai acontecer? A noite é um momento de maior vulnerabilidade para a criança. Então, esse momento de separação, ela se sente muito vulnerável, né? E insegura. Então, como ela começa a entender que quando você não tá no campo de visão, você desapareceu, mas tá em algum lugar, ela não quer se separar, ela quer ter certeza que você tá ali com ela. Então, ela demora mais para conseguir aprofundar o sono, ela fica mais em estado de alerta. Por que ela fica em estado de alerta? Porque quando ela está acordada em estado de alerta, ela sabe onde você está. Então, olha como é importante esse momento do ritual, a última mamada, né? Desse momento de separação. É fundamental, gente, é fundamental. Deixa
Deixa eu ver o que a Rebeca escreveu aqui, ó. Essa técnica de explicar oralmente todo o ritual ajudou muito para o desmame noturno. Falar tchau para o TT. Ainda falta, mas muita coisa melhorou. E aí, essa parte, né, do final ali, de dar tchau, né, para dormir, é muito importante que você esteja muito conectado com o seu bebê. E muitas vezes, né, outro erro que eu vejo muitos pais cometendo é dar mamar com o celular, né? Então eu não tô conectada com o bebê. Ou último mamar é na frente da TV. Eu não tô conectada com o meu bebê, né? E o bebê precisa disso nesse momento, porque é a última memória que ele tem. É aquela última memória, depois ele vai pro berço. E, gente, vocês podem... Confia em quem trabalha com isso há anos, tá? A última memória é muito importante para o sono noturno, tá? A última memória, o último momento que ele teve acordado é muito importante, vai influenciar todo o sono noturno, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Já viram aqueles áudios de reprogramação mental, né, que as pessoas colocam antes de dormir o melhor momento, né, ou quando acorda? Por que será que os cientistas falam para fazer isso nesse momento? Por que será? Né? Será que tem alguma influência no nosso cérebro, no nosso sono? Será que tem? Então lembra disso quando você estiver com seu bebê ali no final do dia, que você vai se despedir dele. Esteja disponível para ele emocionalmente também. Converse com ele, né? Ó, tom de voz tranquilo, expressão facial tranquila, comunique o que vai acontecer, né? E aí, como eu falei pra vocês, a Liz já tinha autonomia, ia pro berço e tal, e aí nessa fase ela não queria ir. O que eu fiz? Eu fiquei mais tempo com ela no colo, né? Eu não regredi totalmente com ela, né? Não voltei a fazer a Liz dormir, né? Que é o que eu fazia antes quando ela era pequenininha. Ela sabia dormir, então eu não voltei a fazê-la dormir. Mas eu dei mais contato físico pra ela, porque era o que ela estava precisando naquele momento, né? E a partir dos 9 meses que eu comecei a ensinar ela a dar tchau pro TT, né? Porque é muito comum a criança que às vezes já tinha autonomia quer voltar a dormir mamando, quer que a mamãe fique ninando, né? Então, entenda, muito importante você não criar hábitos nessa fase que você não quer manter a longo prazo, né? Muito importante. Você pode oferecer mais contato, com certeza, você pode oferecer mais mamar, mais tudo, né? Mas lembra, se seu filho já tinha um padrão legal, já conseguia dormir com menos ajuda, não é agora que você vai começar a fazer tudo de novo, porque é difícil de mudar depois. E é nessa fase que eu vejo as mães querendo mudar também, por exemplo, a cama compartilhada, né? Às vezes o bebê tava na cama compartilhada, tava tudo bem. Entrou na ansiedade da separação, começou a acordar mais, e aí a mãe quer tirar da cama compartilhada nesse momento. Nesse momento de pico, não recomendo. Tá bom? 9, 10 meses, não recomendo você fazer esse tipo de mudança, porque pode ser muito pior, né? Vai ter muito mais choro, a criança vai acordar muito mais, certo? Então espera passar o pico, e aí depois você vê se você quer realmente fazer essa mudança, certo? Deu pra entender, gente? Os 5 passos... 5 passos, eu falei os 5 já falei os 5. Coloca aí nos comentários se vocês entenderam. Se eu deixo uma luz, ela fica prestando atenção nas sombras, etc. Não quer dormir. Deixa a porta entreaberta. É uma luzinha bem fraca, gente. É quase imperceptível. É só pra realmente a criança entender o que está acontecendo, tá? Meu bebê tem 1 ano e 5 meses, ele tem Down e sempre acorda na madrugada chorando muito, só volta a dormir na mamadeira. Então, mas aí é por quê? Será que é a ansiedade da separação? Será que é o hábito da mamadeira? Né? Quantas vezes? Importante entender também quantas vezes esse bebê faz isso, né? Dai, Nanda, isso está acontecendo agora. Ele está há 10 dias de completar 12 meses. Tem muitos bebês que têm um pico com 12 meses. E aí entra em conjunto com o andar, né? Como eu falei pra vocês, o aprendizado do andar pode intensificar a ansiedade da separação. Então, muito importante. Bebês que já andam, tá lá puxando a barra da saia, puxando a perna, querendo o colo, baixa na altura dele, valide o que ele está te falando. Você quer ficar com a mamãe, né, filho? A mamãe entendeu que você queria ficar com a mamãe. Você queria ir no colo com a mamãe? Valida pra ele. Mostra que você entendeu o que ele tá pedindo. Porque muitas vezes a criança grita por quê, gente? Por que as crianças gritam? Vocês já pararam pra pensar? Por que a criança grita?
que a criança grita, né? Por que a criança fica chorando muitas vezes? Muitas vezes ela é na cabeça dela como se você não entendesse o que ela tá te pedindo. Então eu tenho que gritar pra ver se a mamãe escuta. Tenho que gritar pra ver se a mamãe entende o que eu tô querendo, né? E muitas vezes, só de você olhar no olho e validar, falar que você entendeu, já ameniza. E o bebê dessa idade, né, que já sabe andar, 1 ano e meio, 2 anos, isso é muito importante, gente. Valide as emoções da criança. Quando ela tá chateada, mostra pra ela que você entendeu que ela está chateada. Mostra pra ela, né? Faz a expressão, filho, você tá triste. Você queria pegar tal coisa, a mamãe não deixou, né? Entende? Valida pra ele, mostra que você entendeu. Filho, agora é hora de dormir, você queria brincar, né? Você queria brincar mais um pouco? Eu sei, você queria brincar, filho, é tão gostoso brincar, né? Mas agora é hora de dormir. Valida pra ele, porque se você não valida, ele vai cada vez mais resistir, porque é como se você não estivesse entendendo o que ele tá pedindo. Você não entende, eu tenho que gritar, eu tenho que me jogar no chão. Eles vão se jogar no chão anyway, tá bom? Faz parte, né, do desenvolvimento. E outra coisa, gente, estejam receptivas, tá? O que significa isso? Estejam receptivas a informações, né? Muitas vezes, o que acontece? A gente tá fechado, a gente tá só focado no nosso problema. Ai, porque eu já fiz de tudo, não dá certo. Ai, porque comigo não dá certo. Ai, porque eu não tô receptiva, eu nem escuto. Eu não presto atenção. Ai, de novo. Ai, já fiz isso. Né? Tem aquela pessoa que ela já fez tudo. Ela sabe tudo, ela já fez tudo. Então ela fica fechada, ela não fica receptiva. Gente, estejam receptivos para o conhecimento que os profissionais passam para vocês. Prestem atenção. Quantas vezes eu faço um post e a pessoa não lê a legenda e pergunta no... Ai, gente, eu quero... Olha... Eu entendo que a gente tem muita coisa pra fazer, que a gente tá ocupada, né? Que a nossa vida é difícil, mas tudo é difícil. Qual o difícil que a gente vai escolher? Qual o difícil que a gente vai escolher? Pelo amor de Deus, né? Abram a mente, abram o coração pra receber as informações. Recebam de peito aberto, né? E não, isso pra mim não funciona. Eu não consigo. Já fiz. Já sabia. Tudo a gente sabe, né? Mas alguma coisa tá faltando. Certo? Se não está funcionando, o que será que eu tenho que mudar? Estejam receptivas, gente. Às vezes a coisa passa na sua cara, você não vê, porque você está fechado. Quando a gente fica focando só no que deu errado, né? No que não está funcionando, é a pior coisa que tem, porque nada vai ser bom para você, né? Nada vai ser bom, nunca tá bom. Eu tô sempre reclamando, eu não consigo ver as coisas boas que aconteceram, né? Pode ver, esse é um padrão que eu vejo, né? Das mães que, no geral, né? Que é com as mães que eu trabalho, né? Mas é da sociedade em geral, né? Do mundo atual. É muito comum, né? Esse padrão de pensamento, assim, que a pessoa fica fechada. Tudo pra ela não funciona, tudo pra ela não é bom. Ela tá fechada, né? Às vezes ela nem vê. Quantas vezes, né, como eu falei, faço post, coloco lá várias informações na legenda, a pessoa não lê a legenda e vai lá nos comentários perguntar algo que tava lá. Mas ela não leu, porque ela tá fechada, ela não tá receptiva pra receber, né, aquele conteúdo. Então prestem atenção nisso, gente. Presta atenção nisso, isso faz muita diferença, tá? Isso faz muita diferença. Não é só horário, não é só, né, dica específica, técnica. É isso aqui, ó. Muda. Por favor, gente. Como fazer a última mamada? Espera o sono profundo por no berço? Depende. Depende. Qual a idade da criança, qual o seu objetivo. Entende? Tem mãe que quer colocar diretamente no berço. Tem mãe que quer dar autonomia, que quer que o bebê durma no berço. Então depende, nenhum é errado, tá bom? Você pode colocar o seu bebê dormindo já no berço, não tem problema nenhum. Então depende do objetivo, da idade da criança, tá bom? Muito boa essa daqui, ó, Kemily. Pensando no desmame, pois todos dizem que quando fizer isso, ela vai dormir a noite toda. Então, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Talvez vocês não saibam, mas o desmame não previne despertares noturnos. Tá bom? Desmame não previne despertares noturnos. Certo? Então, muito cuidado, porque a criança pode continuar acordando. Só não vai ter o TT pra dormir mais rápido. Às vezes demora mais pra voltar a dormir. Então, o que a gente tem que ver primeiro, né? Além da rotina
são os hábitos, né? Os hábitos, como que essa criança adormece, né? Tem previsibilidade, entende? Porque às vezes você faz o desmame e a criança continua acordando, ela vai depender de outra coisa, ou do colo, ou alguém tem que gritar junto, ou tem que balançar, entende? Então, muita expectativa real em relação a desmame. Desmame não faz milagre. Lembrando que bebês não acordam só para mamar, né? Mamar, gente, não é só por fome também. Então, quando o bebê mama, não é só porque ele tá com fome. Então, importante a gente se ligar nisso, que é muita ingenuidade a gente achar que a criança só acorda por fome, né? E aí eu fico dando mamadeira, com fórmula, com mingau, com não sei o quê, e não muda. A criança continua acordando e ainda tenho que levantar para fazer a fórmula. Então, eu durmo menos, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente não quer ter que trabalhar coisas que dão mais trabalho, sim, né? A gente quer resolver de um jeito que não vai resolver. Então, tem que analisar direitinho, certo? Se é isso realmente que o meu bebê precisa, certo? Nanda, 15 meses, tem autonomia, passou mal, ficou... Ai, caramba, sumiu. Voltou. Passou mal, ficou sem comer nada, praticamente, só mama, e por isso eu acordava de madrugada. Esse hábito ficou depois que melhorou. O que eu faço? Fico mais 2 horas lutando com ele. Então, ó, vou dar uma dica pra vocês, tá? Crianças a partir de 1 ano, gente, eu quero que vocês reflitam, tá? Quando você fica doente, você tem mais fome à noite? Quando você fica doente, você tem mais fome à noite, mesmo que você não coma bem durante o dia? Cientificamente falando, normalmente não. A gente não acorda pra comer à noite quando a gente tá doente, mesmo a gente não tendo se alimentado bem durante o dia. Mas eu entendo que nós, como mães, queremos ter certeza que o bebê está se alimentando bem, né? Mas é importante trazer essa reflexão, porque muitas vezes a criança já não mamava mais, não comia mais nada na madrugada, e eu passo a dar comida para ela na madrugada. E aí o que acontece? Eu dou um alarme pro meu relógio biológico, o relógio biológico do bebê, né? Que muitas vezes não tinha mais alimento ali, só que ele passou a receber, então agora ele tem um alarme. Então ele acorda todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário aquela criança acorda. Às vezes a mãe até acorda uns minutinhos antes, porque já sabe que a criança vai acordar, né? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai sempre responder aquilo que a gente oferece para ele, certo? Então, importante a gente ter isso em mente. Crianças a partir de 1 ano que já não mamavam mais, não há necessidade de ficar dando comida à noite mais. Ah, ficou doente, não tá comendo. Gente, entenda, eu super entendo isso, mas é normal o apetite cair quando a criança está doente, com o nariz entupido. E nem por isso significa que ela tem que comer à noite, tá? Porque, gente, aí, ó, acontece isso, infelizmente, né? A gente cria esse hábito que é difícil de mudar. A criança quer aquilo, porque o relógio biológico dela criou esse alarme também. Então não é só o hábito dela acordar e receber a mamadeira, o corpo dela está sinalizando fome. Tá? Ela está sinalizando fome. Então, primeira coisa é você se certificar que durante o dia está legal, que essa criança também recebe ali o leite, além da alimentação durante o dia. E à noite, né, uma das sugestões é você diminuir a concentração do leite. Não sei se é seu leite, se é leite normal, se é fórmula. Diminuir a concentração ou a quantidade, certo? Mas, já te aviso, vai ter frustração, com certeza. E muita gente não quer, né? Quem quer, né, gente? Ninguém merece, ainda mais à noite. E a gente fica tentando buscar alternativa para não ter, né? Pra criança não reclamar. É difícil, né? É complicado, tá bom? Uma sugestão é você diminuir a quantidade de leite ou a concentração, caso seja fórmula, até chegar no ponto de ser água. Então, a cada 2 ou 3 dias você diminui esse leite. E antes de dormir, você já começa a avisar seu filho, né? Já começa a avisá-lo. O TT vai dormir. O TT vai dormir. Com 15 meses, o seu bebê já entende o que é dia e noite. Certo? Ele já sabe o que é dia e o que é noite. À noite, o TT dorme. Vamos dar tchau pro TT? Tomou a mamadeira antes de dormir? Tchau, TT, mamadeira. Não sei como que você chama a mamadeira do bebê, mas
Tchau, tchau, TT. Ele vai dormir. De noite o TT dorme. Né? Já começa a entrar nessa narrativa com o bebê, para ele entender que quando ele acordar à noite, o TT tá dormindo, não tem TT. Né? E é difícil sim, tá? Não vou falar para você que é fácil, não é. Uma criança já grande, né? Que já sabe o que quer, tem uma pequena noção de independência. Então ela vai dar tudo dela para conseguir o que ela está habituada, certo? Então, é basicamente essas sugestões que eu posso dar, tá bom? Aqui, né, na live, que eu não conheço todo o caso. Maiara, como resolver as sonecas? Quase 10 meses, coloco no berço, não fica 2 minutos, já chora desesperado e não dorme mais. Estou deixando ele só no colo, mas estou cansada. Gente, todas as sugestões, estratégias, dicas para sonecas fora do colo estão no curso Beabá da Rotina. É uma aula, gente, que tem, sei lá, acho que 1 hora e pouco, porque são várias estratégias, não é uma estratégia que vai funcionar para todos os bebês, né? E lá eu falo também sobre a parte mais importante de todo o processo, que é a mamãe, né? Porque técnica para colocar o bebê para dormir no berço, né? Existem várias. Só que quem vai colocar em prática, se não mudar o comportamento, não funciona. Então, criei essa aula justamente para que você consiga fazer todo esse processo da melhor maneira possível. Está no Beabá da Rotina para se inscrever, link da bio, tá bom? São várias sugestões que eu dou, né, nessa aula, tá bom? Então é isso que eu recomendo pra você. Gente, acho que já deu, né? Já falei mais de 1 hora. Muito obrigada pela participação de todos e todas. Eu vou deixar essa live aqui disponível no feed pra quem não conseguiu assistir, tá bom? E a gente se vê na próxima live. Bom final de semana e até a próxima.